Nos últimos dias, o verde das lavouras ganhou um novo contraste com a primeira florada. Quem passa pelos cafezais de Andradas fica admirado com a cena. Só que os produtores estão preocupados com a falta de chuva. Para as flores se tornarem frutos para a próxima safra, é preciso umidade. É preocupante porque assim, não tem umidade suficiente para o vingamento, né? Então o café ele já estava passando por um déficit hídrico, choveu um pouquinho e é esse estímulo que induz a abertura das flores. Mas não tem que ter umidade suficiente para que isso vingue. E não tem umidade suficiente, o café continua aí estressado com esse déficit hídrico, perdendo folha, porque a fisiologia do café fala o quê? Não, está faltando umidade, vamos perder um pouco de folha para reduzir o processo de fotossíntese e tal. Então, tudo isso vai interferir. Então, agora a gente vai depender de como o clima vai prosseguir, né, para frente, para a gente ver como é que ficam as próximas floradas do café. Maria Neuza explica que o tempo seco pode provocar o abortamento das flores, trazendo danos à produção. Esta fase é significativa e define se o cafeicultor vai ter uma boa safra. Porque a gente tem duas questões aí básicas, que é a temperatura muito alta e a questão da seca mesmo em si. E não é uma seca momentânea, o café já vem passando aí por um período, né, de seca nesse ano. Então esse déficit hídrico faz uma diferença muito grande nessa questão do pegamento de florada. E aí é a gente aguardar aí os próximos dias, né, para ver como é que vai ficar o clima para frente, para poder a gente falar sobre a produção para o próximo ano. E se a condição hídrica não é favorável nessa questão do vingamento, na hora que dá a florada, se ele não tem umidade suficiente para poder vingar, aí vai comprometer a floração mesmo. De acordo com a engenheira, ainda é cedo para falar de resultados. Os produtores devem torcer para que a chuva chegue e dê a sua contribuição. Muito otimismo para ganhar um presente da natureza. Ainda é cedo, eu acho, para a gente poder estar falando nesse sentido tão preocupante. O normal é a gente ainda está dentro de um período que a gente considera normal de ter um período seco e tal. Então vamos aguardar um pouquinho para a gente poder falar sobre essa questão de previsão. Acho que nós precisamos de chuva sim, se Deus quiser logo ela acontece. Vamos confiar que vamos ter uma safra boa. E vale lembrar que não adianta só contar com a chuva. O produtor deve ter alguns cuidados para manter a umidade no solo e conseguir bons resultados nas floradas. O que eu acho que é importante é o que o agricultor pode fazer para que ele tenha mais condições de umidade no solo. Eu acho que essa é a discussão. Como a gente tornar o ambiente mais favorável? Porque a gente está vivendo uma situação climática do quê? De aquecimento, né? E do planeta de maneira geral, e no município a gente observa isso. Então, para a condição do café, especialmente do café arábica, isso é um problema muito sério. Então, nós temos que propiciar condições para que a nossa lavoura sofra menos com essa questão do aquecimento e possibilitar que a umidade se mantenha dentro da lavoura. Então, quais são os fatores? Questão de quebra-vento, é muito importante prover as lavouras de quebra-vento. Quando a gente põe uma roupa no varal, o que seca primeiro? A roupa que está no sol ou a roupa que está no vento? Então, o vento, ele é um fator de que vai aumentar o déficit hídrico. A questão da manutenção da cobertura do solo, né? Então, um solo que trabalha, uma lavoura que trabalha com mais roçada, ela vai ter uma condição de umidade, de infiltração de água no solo muito melhor. Se for uma face muito exposta ao sol, fazer uma questão de uma arborização para a gente dar uma condição para que ela tenha uma questão de umidade, de disponibilidade de água melhor, né? Então é um fator que a gente fala um olhar mais macro do ponto de vista de clima, para que a gente dê condição para que esse café nos próximos anos tenha uma condição de florado um pouco melhor.